Você sabia que existem 12 demônios escolhidos a dedo pelo próprio Muzan, cada um mais perigoso do que o outro? Esses são os temidos 12 Kizuki, a elite dos Onis. E hoje eu vou te mostrar quem são eles, como funcionam seus poderes e o motivo de até os caçadores mais fortes tremerem diante desse grupo. Então já deixa o teu like aqui embaixo se você curtiu o tema desse vídeo, para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd. Aproveita também e me segue aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Mas agora, bora pro vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes de falar dos 12 Kizuki, a gente precisa entender rapidinho como funcionam os Onis. Eles nada mais são do que humanos transformados em demônios pelo sangue de Muzan Kibutsuji. Com essa transformação, eles ganham força, velocidade e poderes absurdos, cada um com habilidades únicas, mas em troca ficam com uma fome insaciável por carne humana, o que os torna ainda mais perigosos. E é dentro desse exército de criaturas que Muzan criou a sua própria tropa de elite, os 12 Kizuki. Eles são os demônios mais fortes, mais cruéis e, claro, os favoritos do próprio rei dos Onis. Agora que você já sabe o que são os Onis, bora entender como funciona a hierarquia dos 12 Kizuki. Eles são divididos em duas categorias, as luas inferiores, numeradas de 6 até a 1, e as luas superiores, também numeradas da 6 até a 1. E tem um detalhe marcante, cada número aparece cravado nos olhos dos Onis, mostrando a posição que eles ocupam dentro da organização. Mas a diferença de poder entre esses grupos é gigantesca. Enquanto as luas inferiores até dão trabalho para caçadores comuns, as luas superiores estão em outro nível. São tão fortes que alguns conseguiram se manter firmes nesse posto por mais de 100 anos, sem nunca serem derrotados. Já os inferiores, bom, esses eram trocados o tempo todo, porque Muzan não tinha a menor paciência com fraqueza. Mas bora logo começar essa lista pelas luas inferiores. Vamos falar da lua inferior 6, o famoso Kyogai, também conhecido como o demônio do tambor. A história dele é bem trágica. Antes de virar Oni, Kyogai era um escritor apaixonado, mas rejeitado pela sociedade. Depois de se transformar em Oni, ele desenvolveu uma habilidade única, tambores espalhados pelo seu corpo, que quando tocados mudam completamente o ambiente ao seu redor. Ele pode girar cômodos, trocar o chão pelo teto e criar ataques cortantes só com o som. Apesar de não estar entre os mais fortes, Kyogai marcou presença no anime por ser um vilão com poderes bem criativos e por mostrar o quanto até os Onis inferiores podem dar trabalho para os caçadores. Depois que Kyogai foi banido do grupo, quem assumiu a posição de lua inferior 6 foi o Kamanui. Ele é praticamente desconhecido, sem muito destaque na história, e seu tempo como Kizuki foi curto. Kamanui era um Oni medroso e inseguro, sempre com aquela expressão assustada, e acabou sendo eliminado pelo próprio Muzan durante a famosa reunião no Castelo Infinito. Mesmo sendo fraco comparado aos outros, ele mostra como não basta estar na elite, é preciso ser forte e obediente para sobreviver aos caprichos do rei dos Onis. Subindo um degrau na hierarquia, temos a lua inferior 5, Rui, o temido líder da família Aranha. Antes de se tornar um Oni, Rui era frágil e doente, mas Muzan transformou seu corpo, dando a ele força e habilidades incríveis. Apesar de todo o poder, ele queria algo muito humano, uma família. Por isso, ele criou seu próprio clã de Onis, moldando-os e fortalecendo-os com seu próprio sangue. E seus poderes, Rui pode criar fios extremamente finos e afiados que ele manipula como se fossem marionetes, e com eles ele consegue cortar, prender e até bloquear ataques de espadas, tornando-se um inimigo perigoso e estratégico. Mesmo sendo apenas um Lua inferior, Rui mostrou que inteligência e planejamento podem ser tão mortais quanto força bruta. Seguindo na lista, temos a Lua Inferior 4, a Mukago. Ela não aparece muito na história, então sabemos bem pouco sobre ela. Mas uma coisa é certa, Muzan não tolerava fraqueza.
Durante a reunião no Castelo Infinito, Mukago foi diretamente executada pelo próprio rei dos Onis, mostrando que entre os Kizuki, não importa quão alto você suba, se não for forte o suficiente, a morte vem rápido. Mesmo com pouco tempo de cena, a história de Mukago reforça como os inferiores estavam sempre à mercê da crueldade de Muzan. Chegando à Lua Inferior 3, temos o Akuraba, um dos Onis que mostra bem como a vida de um Kizuki inferior podia ser cruel e imprevisível. Ele ficou famoso principalmente por uma das cenas mais marcantes do Castelo Infinito. Quando percebeu que não tinha saída diante de Muzan, o Akuraba tentou fugir, mas o rei Oni estava sempre um passo à frente. Essa tentativa mostra o quanto desobedecer ou duvidar de Muzan era praticamente uma sentença de morte. Mesmo sendo obediente e leal, o Akuraba não conseguiu escapar da crueldade de Muzan, e sua história reforça o quão brutal era a vida dos duos inferiores. Não bastava ser forte, era preciso ter controle, inteligência e, acima de tudo, nunca falhar para o rei dos Onis. É uma lembrança de que no mundo dos Kizuki, o mais fraco não sobrevive, e que cada lua inferior vivia em constante tensão, nunca sabendo quando seria o seu fim. Agora chegamos à Lua Inferior 2, o Hokuro. Ele era um Oni obediente, mas com medo de ser eliminado por Muzan, assim como muitos de seus colegas. Durante a reunião do Castelo Infinito, Hokuro teve a ideia de pedir mais sangue ao Rei Demônio, acreditando que isso deixaria mais forte e o poupasse da morte. Mas, como a gente já percebeu, Muzan não brinca. Ele interpretou o pedido de Hokuro como insolência e logo o executou sem piedade, mostrando mais uma vez que entre os duos inferiores não há espaço para erros ou questionamentos. A história de Hokuro nos lembra que para sobreviver como Kizuki, apenas a força não bastava. Era preciso agradar ao rei Oni e nunca mostrar fraqueza. E finalmente, chegamos à Lua Inferior 1, o Emu, o mais forte entre os inferiores, e o único poupado por Muzan durante a reunião no Castelo Infinito. Emu tinha habilidades que assustam até os caçadores mais experientes. Ele podia forçar qualquer pessoa a dormir profundamente e controlar os sonhos delas. Ou seja, não só deixava suas vítimas indefesas, mas podia manipular completamente o que elas viam, sentiam e faziam enquanto dormiam. Mas os poderes de Emu não paravam por aí. Ele também conseguia fundir seu corpo com objetos grandes, como o trem em que ele atacou, transformando-se em uma arma viva e mortal. Ele podia atacar de vários pontos ao mesmo tempo, confundir os inimigos e até enganar os Hashiras mais fortes. Mesmo sendo Lua inferior, Emu provou que inteligência, astúcia e habilidades especiais podem superar a força bruta. Ele foi capaz de enfrentar mais de 200 passageiros e ainda causar problemas sérios para Kyojuro Rengoku, mostrando que entre os Luas inferiores, o poder individual podia ser realmente devastador. E com isso, fechamos a lista das Luas inferiores, cada uma com a sua história trágica, sua fome insaciável e seus poderes mortais, sempre à mercê da vontade de Muzan. Calma, antes desse vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido aqui para dar para você. Quer aprender a transformar o seu celular em uma máquina de vendas e monetização sem precisar aparecer? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um material que eu mesmo criei e apliquei, e me ajudou a vender todos os dias e a monetizar com as redes sociais sem precisar aparecer, com vídeos curtos que você não leva nem 30 minutos para estar fazendo. Então, se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo de uma renda principal, podendo fazer de 2, 5 ou até mesmo 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular, clica no link que está aqui na descrição do primeiro comentário fixado, adquira esse material, que ele vai te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para monetizar usando apenas o seu celular. E lembrando que toda futura atualização você vai ter acesso sem pagar nada. Então clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Agora vamos subir para o topo da hierarquia. As luas superiores, os Onis mais poderosos que não perdem em força para nenhum outro, com exceção do próprio Muzan. Começando pelo Lua Superior 6, temos uma dupla bem assustadora, Gyutaro e Daki, irmãos do Distrito do Entretenimento.
Eles têm uma história trágica. Nasceram pobres, sofreram abusos e perdas na infância, mas foram transformados em Onis por Doma. Como Kizuki, eles compartilham o mesmo poço de poder, o que significa que enquanto um vive, o outro também sobrevive. Uma ligação mortal e quase indestrutível. Sobre seus poderes, Gyutaro controla o sangue do próprio corpo, criando foices afiadas e venenos mortais para atacar qualquer inimigo. Daki, por outro lado, manipula suas faixas de carne cortantes, capazes de cortar prédios, bloquear ataques de Hashiras e até prender humanos para devorá-los mais tarde. Juntos, eles são praticamente invencíveis, usando estratégia, veneno e ataques em dupla para dominar qualquer batalha no distrito do entretenimento. E o mais importante, mesmo sendo dois, eles são tratados como um único Lua superior, mostrando que Muzan valoriza poder combinado e lealdade acima de tudo. Junto com a dupla Gyutaro e Daki, tivemos outro Lua Superior 6 ao longo da história, Kaigaku, um ex-caçador e aluno do antigo Hashira do Trovão, que também treinou Zenitsu. Kaigaku começou como humano, aprendendo a respiração do trovão e treinando para se tornar um grande caçador, mas sua ambição e desejo de sobreviver o levaram a deserdar da humanidade, aceitando se tornar um Oni. Como Oni, Kaigaku combina sua respiração do trovão com poderes absurdos, criando ataques extremamente rápidos e elétricos capazes de destruir tudo à sua volta. Sua velocidade, força e reflexos estão em um nível tão alto que rivalizam com os Hashiras. Além disso, ele pode gerar relâmpagos e eletricidade com seu próprio sangue, aumentando ainda mais a letalidade de seus ataques. Porém, mesmo com todo esse poder, a falta de controle total sobre suas habilidades foi a sua maior fraqueza, e foi isso que acabou decidindo o seu destino. Kaigaku é a prova de que mesmo um ex-herói ou caçador, ao se tornar um Kizuki, o poder pode superar qualquer moral ou laço humano. Subindo na hierarquia, chegamos à Lua Superior 5, Gyoko, também conhecido como o Demônio das Jarras. Gyoko tem um poder bem único e assustador. Ele consegue criar e controlar vasos de porcelana e dentro deles invoca criaturas aquáticas bizarras, como peixes monstruosos e tentáculos gigantes que podem atacar ou prender suas vítimas. Além disso, Gyoko pode se teletransportar usando suas jarras, aparecendo de repente para surpreender inimigos e fugir de ataques. Seus monstros aquáticos podem disparar agulhas venenosas, ácido ou até engolir humanos inteiros, tornando um adversário extremamente versátil e perigoso. Seus ataques são uma mistura de criatividade, estratégia e brutalidade, mostrando que entre os dois superiores, cada Oni tem habilidades únicas que podem destruir qualquer caçador que ousar enfrentá-lo. Chegando à Lua Superior 4, temos o Hantego, um dos mais assustadores e únicos entre os Luas superiores. Hantego tem uma habilidade bem diferente. Ele consegue criar clones de si mesmo e cada clone representa uma emoção diferente, como raiva, medo ou alegria. Mas não é só aparência. Cada clone tem poderes únicos, tornando o Hantego incrivelmente versátil em batalha. Além disso, enquanto o clone principal estiver vivo, seus clones não podem ser destruídos, o que faz dele praticamente impossível de derrotar sozinho. Ele também pode combinar os poderes dos clones, criando ataques devastadores que misturam força, velocidade e habilidades sobrenaturais. Com Hantego, Muzan mostra que entre os Luas superiores não é apenas força física que conta, mas criatividade e estratégia na hora de lutar. Ele é a prova de que um demônio pode ser aterrorizante de várias maneiras, não apenas com golpes diretos. Outro Oni que ocupou a posição de Lua Superior 4 foi a Nakimi, conhecida como a Tocadora de Biwa. Nakimi tem um poder assustador e único. Ela consegue controlar o espaço do Castelo Infinito. Isso significa que ela pode mover salas, criar portais e até alterar a posição de paredes e corredores, tornando praticamente impossível escapar dela ou de outros Luas superiores dentro do castelo. Além disso, Nakimi pode teletransportar pessoas e objetos, manipular o castelo para ataques ofensivos e criar fortalezas dentro de dimensões extradimensionais. Mesmo sem lutar corpo a corpo, seus poderes a tornam extremamente perigosa, pois ela controla completamente o campo de batalha. Nakimi é a prova de que entre os Luas superiores, o poder não precisa ser só força bruta. Estratégia e controle absoluto do ambiente podem ser igualmente mortais.
Chegando ao Lua Superior 3, temos o temido Akaza, um verdadeiro mestre das artes marciais demoníacas. Akaza, que na vida humana se chamava Akuji, teve uma história trágica. Perdeu a família e passou por muitas injustiças, mas ao se tornar Oni, perdeu as memórias humanas e focou apenas em ficar cada vez mais forte. Como Kizuki, ele é extremamente rápido, resistente e poderoso, capaz de enfrentar múltiplos Hashiras ao mesmo tempo. Suas técnicas marciais foram aprimoradas pelo sangue de Muzan, tornando seus golpes letalmente precisos e devastadores. Akaza é tão leal e eficiente que se tornou um dos favoritos de Muzan, recebendo apenas missões especiais. Apesar de toda sua força, ele nunca atacaria mulheres, mostrando que ainda restava um resquício de humanidade dentro dele. Com isso, Akaza é a prova de que entre os luas superiores, habilidade, disciplina e forças combinadas podem criar um adversário quase imbatível. Subindo ainda mais, chegamos ao Lua Superior 2, o temido Doma. Doma é conhecido por ser carismático e cruel ao mesmo tempo. Ele consegue manipular o gelo com suas habilidades demoníacas, criando ataques gélidos e letais que podem congelar tudo ao seu redor. Além de seus poderes devastadores, Doma é extremamente frio emocionalmente, e seu carisma serve para enganar e manipular outros, inclusive humanos, antes de devorá-los. Ele também tem um senso de superioridade absoluto, confiando que ninguém, nem mesmo os caçadores mais fortes, podem enfrentá-lo de igual para igual. Com Doma, Muzan possui um aliado que combina poder, inteligência e charme, tornando um dos Onis mais temidos de todos os tempos. Finalmente chegando ao Lua Superior 1, o demônio mais poderoso abaixo de Muzan, Kokushibo. Kokushibo não é apenas forte, ele é quase imbatível. Antes de se tornar Oni, ele era um ex-caçador habilidoso, treinando nas técnicas mais avançadas da respiração da lua, e já o tornavam um guerreiro temido entre os humanos. Ao aceitar o sangue de Muzan, Kokushibo elevou sua força, velocidade e regeneração a níveis sobre-humanos, combinando sua experiência como caçador com os poderes de Oni. Ele pode cortar múltiplos inimigos em um único movimento, desviar de ataques com reflexos inacreditáveis e regenerar quase qualquer ferida instantaneamente. Sua arma principal é a respiração da lua, que cria cortes fluidos e letais, capazes de atravessar qualquer defesa. Além disso, Kokushibo possui habilidades demoníacas únicas, que aumentam ainda mais o poder de seus golpes e tornam suas habilidades extremamente perigosas para qualquer Hashira ou inimigo. Mesmo os caçadores mais fortes e experientes tremem diante dele, porque Kokushibo é a perfeita combinação de habilidade, experiência e força demoníaca, tornando um adversário quase impossível de derrotar. Entre todos os Kizuki, ele é a prova viva de que o nível de poder pode ser aterrorizante quando se combina a técnica e o sangue de Muzan. Agora que conhecemos todos os membros, é hora de entender o verdadeiro poder dos 12 Kizuki. Cada um desses Onis recebeu uma grande porção do sangue de Muzan, o que os tornou muito mais fortes que qualquer outro Oni comum. Isso não é só força física, eles ganharam poderes sobrenaturais únicos, conhecidos como artes demoníacas de sangue. Essas habilidades permitem que cada Kizuki faça coisas impossíveis: manipular sangue, criar criaturas, controlar o espaço ao redor, gerar venenos, gelo, eletricidade e muito mais. É como se cada um tivesse uma assinatura de destruição própria, tornando cada batalha contra eles extremamente perigosa. E aqui está a grande diferença. Enquanto os luas inferiores são fortes, mas trocados com frequência, os luas superiores são praticamente os chefões finais de cada arco. Eles permanecem séculos no mesmo posto, mostrando que só o mais poderoso consegue sobreviver. Ou seja, se você acha que só a espada de um Hashira é suficiente, pense de novo. Enfrentar um lua superior é encarar um verdadeiro desastre ambulante. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dos 12 Kizuki você acha mais assustador? Gyutaro com seu veneno e vínculo com Daki? Kokushibo, o mais poderoso abaixo de Muzan? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. E comenta também sugestões de próximos vídeos, tanto de Kimetsu no Yaiba, quanto de outras obras do universo geek e cultura pop. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever para não perder os próximos e clique em um desses que está aparecendo na tela para continuar maratonando o canal. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo vídeo.